A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 8, vamos ler, por enquanto, 2 versículos. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Todo mundo encontrou aí? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Lê mais uma vez. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Aleluia. Vamos orar? Pai Santo, Senhor da glória, Pai, nós te agradecemos e te glorificamos, porque o Senhor enviou o teu Filho para morrer em nosso lugar. Mas quando o teu Filho retornou para ti, Senhor, o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor nos deixou o Espírito Santo, o Senhor nos deixou aquele que nos assiste todos os dias, o Senhor nos deixou aquele que nos orienta, aquele que nos ensina, aquele que nos faz lembrar das coisas que Jesus nos ensinou. O Senhor nos deixou aquele que é o nosso consolador, o Senhor deixou aquele que é o nosso mentor, o Senhor deixou aquele que é o nosso guia. Tu deixaste aquele, Senhor, que nos capacita a enfrentarmos todas as circunstâncias da nossa vida. Obrigado, Pai, por isso. E neste momento, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito possa fluir no nosso meio. Pedimos a Ti, próprio Espírito Santo, que tome a mente, o coração de cada um aqui, tome as emoções de cada um aqui, toma as emoções daquele que está na sua casa, aquele que nos assiste, aquele que assistirá depois essa palavra. Senhor, que Tu possas consolar e confortar, Tu possas fortalecer, Tu possas trazer entendimento ao coração de cada vida, Senhor, e que Tu possas, Senhor, renovar cada coração pela Tua presença. Espírito Santo, nós Te damos liberdade para que o Senhor possa fluir no nosso meio, para que nada venha impedir o Senhor de agir, de operar no coração de cada um de nós. Senhor, a começar por mim, vem transformando, vem inclinando o nosso coração, vem trabalhando o nosso coração, vem nos moldando segundo a vontade do Pai, vem intercedendo por nós, segundo a vontade do Pai, para que nós sejamos transformados, aperfeiçoados, fortalecidos, santificados pela ação do Senhor e da Sua palavra. É o que nós te pedimos, em um nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, estava refletindo, eu sempre que eu vou para minha casa, tem um bombeiro a caminho da minha casa, e sempre que eu passo eu fico imaginando, se já é preciso, se a gente necessita de um socorro, qual o privilégio que não tem aquela pessoa que mora ali, o bombeiro mora bem do lado da sua casa. Com certeza ele é mais privilegiado que eu, do que você, né? Quanto mais próximo de um ponto de um socorro, melhor é aquela pessoa, aquela casa, aquele indivíduo. Só que nunca é possível um bombeiro estar em todas as casas, em todos os lares, e aonde alguém necessite deles. Por isso eles colocam
os bombeiros em pontos estratégicos, o socorro em pontos estratégicos. Só que Deus fez diferente comigo e com você. Deus sabia que eu e você necessitava do socorro dele. Ele sabia que nós enfrentaríamos dificuldades, que nós teríamos fraquezas. E o socorro que ele deixou para mim, para você, ele não deixou longe de nenhum de nós. O socorro que Deus nos enviou, ele deixou esse socorro habitar dentro de você. E é o tema dessa palavra, da palavra dessa noite. Espírito Santo, o socorro de Deus que habita em mim. Diga: Espírito Santo é o socorro de Deus que habita em mim. Que coisa gloriosa, não é não, meus irmãos? Você poder contar com alguém que nunca ficará distante, de alguém que vai caminhar com você, de alguém que vai te assistir, de alguém que vai te socorrer em tempo hábil, é imediato, é constante, é permanente. Essa é a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Paulo afirma que o Espírito Santo nos assiste, ou seja, nos ajuda na nossa fraqueza. Isso significa que ele está aqui para que sempre que nós necessitarmos, ele poder nos socorrer. E é maravilhoso a gente pensar nisso, irmãos, que se você ler Romanos capítulo 8, você vai perceber, eu estou meditando em Romanos, estudando Romanos por esses dias. No capítulo 7, Paulo começa a descrever a sua luta, o seu problema de enfrentar as tentações. Aquilo que eu quero não faço, aquilo que eu não quero isso faço. Ele coloca o desespero que ele tem de lutar, de enfrentar as tentações, de perceber que há duas guerras dentro do seu interior. Há algo dentro dele inclina para fazer o que Deus quer, e há algo dentro dele inclina para fazer aquilo que a carne dele quer. Lutas opostas entre si. E ele nisso ele termina dizendo: desesperado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. E depois ele introduz o capítulo 8 dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por que que há esta distinção? Por que que Paulo se enche desta esperança, irmãos? Porque Paulo sabia que para ele vencer aquela luta contra a carne, ele precisava de alguém que lhe desse poder sobrenatural. Quem é que nos dá poder sobrenatural? É o Espírito Santo. Quem é que nos ajuda na nossa fraqueza? É o Espírito Santo. Paulo chama do Espírito da vida, Espírito da vida, no versículo 2, chama ele de Espírito de Deus, chama ele de Espírito de Cristo, Espírito de adoção, Espírito da vida, irmãos, porque o Espírito Santo habitando em mim e você, ele gera vida onde deveria existir morte, ele nos vivifica, ele nos renova, ele nos transforma. Jesus, ao falar do Espírito Santo, chama o Espírito Santo de Espírito da verdade, o Consolador. Quantos precisam de consolo hoje? O consolo habita dentro de você, amém? O consolo de Deus faz morada em você. Nós somos morada daquele Espírito Consolador que Jesus diz. E o interessante é que ele diz: olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Ele nos deixou o Espírito Santo para ser esse Espírito da verdade. E ele afirma que esse Espírito nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus nos disse. Então, irmãos, todos os dias você tem alguém que trabalha
dentro do seu coração, alguém que mesmo que nós como pastor queiramos te dar total atenção, a gente não consegue, não conseguimos estar na casa de todo mundo ao mesmo tempo, não conseguimos atender a necessidade de todas as pessoas, mas o Espírito Santo consegue, amém? Aquele que habita em você consegue. E qual é a função do Espírito Santo na sua vida? Eu sei que eu vou falar de coisas que você já ouviu, já cansou de ouvir falar, mas às vezes é bom a gente lembrar daquilo que é a função do Espírito. A primeira coisa que o Espírito Santo fez em mim e você foi nos regenerar, amém, irmãos? Ele nos fez nascer de novo, Ele nos renovou. Lá em Tito capítulo 3, versículo 5 descreve isso. Nós recebemos uma nova vida, o Espírito Santo regenerou. Você está aqui por uma ação do Espírito, você se tornou nova criatura por uma ação do Espírito. Quando você nem sequer procurava por Deus, o Espírito Santo agiu em você, regenerou sua vida, fez você buscar algo que você necessitava para a salvação. O Espírito Santo despertou você. A palavra foi o instrumento que Ele usou, mas Ele é o agente regenerador, Ele é o agente renovador. Esse agente está agindo em você neste momento. A ação dele na minha vida, na sua vida é constante. Ele está agindo através da minha vida para fazer com que a mensagem chegue ao teu coração. Eu sou instrumento dele nesse momento, e você está sendo tocado por ele, e a sua mente, seu entendimento está sendo tocado por ele, porque é ele que abre o seu entendimento para compreender a palavra. Então o Espírito Santo é o grande orquestrante desta noite, amém, irmãos? Ele está agindo, só que Ele não vai deixar de agir quando esse culto findar. Ele vai continuar agindo, Ele vai continuar fazendo você lembrar de aquilo que você ouviu. Ele vai continuar trabalhando seu coração, sua mente, suas emoções. Ele continuará te convencendo daquilo que você precisa de mudar. Ele continuará apontando para aquilo que Jesus fez na cruz por você. É uma ação permanente, constante, ininterrupta. É uma ação amorosa, graciosa, que Deus derramou sobre nós. Então a primeira função dele foi nos regenerar, nos renovar. O Espírito Santo é o agente de toda regeneração. Segunda função dele, irmãos, é testificar no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha o versículo 2 aí. 2 não, melhor, 16. Capítulo 8, versículo 16. Para você entender melhor, pega o versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a segunda função do Espírito Santo é testificar no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele nos convence de que nós somos filhos amados. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Quem prova isso para você? Quem o tempo todo testifica isso no seu coração, além da palavra de Deus? O Espírito Santo, irmãos. Você não consegue perceber, mesmo que o diabo tenta mostrar que você não é filho, o Espírito Santo continuamente te convence de que você não é somente filho, mas você é filho amado. Deus te chama de filho, e você tem um relacionamento de intimidade com o Pai. Você pode chamar Ele de Abba Pai, de papaizinho, de paizinho. Você pode se relacionar com Deus sem temor, sem receio. Mesmo quando há falhas em você, você pode se aproximar de Deus, sabendo que Ele é amoroso, misericordioso, perdoador. O Espírito Santo te convence disso. O Espírito Santo age na nossa vida diariamente, nos mostrando isso, nos revelando isso. Isso é socorro para nós. Isso é algo que nós devemos nos lembrar sempre.
eu sou filho, eu sou filha, eu sou amado, eu posso me relacionar com meu pai, eu posso desfrutar de um pai que talvez eu não tenha experimentado na terra, um pai perfeito, um pai gracioso, um pai perdoador, um pai que disciplina, mas mesmo quando disciplina, a ênfase da sua disciplina é baseada no amor. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo faz isso, ele abre nossos olhos para que nós percebamos a nossa dignidade especial de filhos de Deus. Você não é qualquer um, você é filho de Deus, você é filho amado de Deus. Amém, irmãos? É algo gracioso, é algo maravilhoso, irmãos, porque nosso relacionamento com o Senhor não está baseado em circunstâncias. Nós somos filhos dele, nós podemos nos aproximar dele com segurança, com ousadia, nós podemos falar com ele com sinceridade, podemos desabafar, podemos derramar nosso coração diante dele, porque ele nos acolhe como filhos e filhos amados. Outra função do Espírito é nos guiar, é nos dar direção. O interessante, no versículo 14, leia comigo, 8, versículo 14, só uns versículos atrás aí. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é filho de Deus, automaticamente você é o que, irmãos? Guiados por Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Não existe aquele negócio, eu tenho que saber quando Deus está me conduzindo. O Espírito Santo guia os filhos dele, o Espírito Santo inclina o coração dos filhos dele a fazer a vontade do Pai. O Espírito Santo te revela a verdade, o Espírito Santo te traz direção. Talvez se hoje você esteja perdido, sem saber o que fazer com o problema que você está enfrentando, saiba que existe alguém que pode te guiar, existe alguém que pode te orientar, existe alguém que pode fazer você lembrar das coisas que estão escritas na palavra de Deus, mas existe alguém que pode te dar direções que não são aquelas muito claras, específicas dentro da palavra, porque ele pode falar ao seu coração, pode iluminar a sua mente, seu entendimento e te conduzir, porque o Espírito Santo nos guia. Amém, irmãos? Te ensina a lidar com seu filho, com seu esposo, com a sua esposa, te ensina a resolver relacionamentos complicados, te ensina a lidar com as suas emoções, com o seu coração, com as suas lutas, porque ele dá direção, ele te conduz, ele te mostra o caminho que você deve trilhar. No grego, essa palavra guiar é um particípio presente, e quer dizer que continuamente nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Não existe uma hora que ele deixe de nos guiar. Olha que coisa maravilhosa. É algo ininterrupto. O Espírito Santo te guia todos os dias, em todas as circunstâncias, em cada momento que você enfrenta, ele te guia, ele te dá direção. Em qualquer área da sua vida, ele te trará direção, sabedoria, discernimento, percepção espiritual, porque você é filho de Deus e você é guiado pelo Espírito de Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 26, eu acabei de ler aqui, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, isso o próprio Senhor Jesus falando, viu? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de todas as coisas que eu lhes disse. Quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, aquilo fica armazenado na memória do Espírito também, e ele te fará lembrar, ele te fará usar daquilo no momento correto. O Espírito Santo também, irmãos, nos dá poder para vivermos uma vida de santidade. Nós conseguimos ser santos só pela nossa força de vontade? Não, irmãos, é necessária ela, mas nós precisamos de depender do Espírito,
Nós precisamos de buscar o poder do Espírito para viver uma vida de santidade, porque é a ação dele na nossa vida que mortifica a nossa carne, é pelo Espírito que nós mortificamos a nossa carne. Então você precisa compreender que esse auxílio de Deus na sua fraqueza é um auxílio que deve ser usado constantemente, diariamente. Você não deve pensar que às vezes a gente faz campanha para oração, pedindo para nos encher do Espírito, como se eu pudesse ter algo extraordinário. Não é algo extraordinário não, irmãos. Viver cheio do Espírito tem que ser o nosso objetivo diário, constante, porque ser cheio do Espírito é uma necessidade básica, necessária, indispensável, urgente na nossa vida, porque à medida que eu estou cheio do Espírito, à medida que eu me alimento do Espírito, eu consigo discernir a vontade de Deus, eu consigo lidar com as tentações da minha carne, eu consigo viver uma vida de santidade, eu consigo lidar com os conflitos internos, com as minhas emoções, eu consigo andar em equilíbrio, eu consigo desfrutar do fruto que Ele dá na minha vida. Há um transbordar de amor, de benignidade, de bondade, de alegria, de paz, porque é fruto que Ele dá. Há fé no meu coração, porque é isso que o Espírito Santo produz em mim. Então é o Espírito Santo que nos dá poder para vivermos uma vida de santidade. O versículo 2 de Romanos 8 diz o seguinte: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É o princípio do Espírito Santo agindo na nossa vida que nos liberta da lei do pecado e da morte, da inclinação para o pecado. Nós devemos nos inclinar para o Espírito, porque à medida que nós nos voltamos para o Espírito, nós deixamos de alimentar a nossa carne, de ceder aos desejos da nossa carne. Outra coisa que o Espírito faz, irmãos, é habitar em nós, nos habitar e nos vivificar. Quantos desejam ser vivificados? Todos, né, irmãos? Renovados. Todos os dias eu quero ser vivificado. Todos os dias eu quero experimentar o poder da ressurreição na minha vida. Todos os dias nós temos que ter esse objetivo. Senhor, opera o poder do Senhor na minha vida, vem vivificando, vem me renovando, vem restaurando, vem me fortalecendo, vem aquecendo o meu coração, vem incendiando o meu ser, vem, Senhor, vivificando toda a minha vida. Quem faz isso, irmãos? É o Espírito. Quem gera sede no seu coração é o Espírito. Quem faz você se acordar dessa vida apática, onde não há sede, onde não há prazer na palavra, onde não há prazer na casa do Senhor, onde não há desejo de estar entre os irmãos. Isso é normal? Não é não, irmãos. Nós temos que ser como Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando há sede, quando há fervor, quando há ardor, quando se está vivificado, há desejo, há prazer de louvar, de adorar, de buscar a palavra, de entender, de compreender, se alimenta diariamente, constantemente. Quando há sede, quando há vivificação, há desejo, há prazer no Senhor. Quem gera isso? Não é você, é o Espírito. Mas você se abre para o Espírito, você procura e permite que Ele faça isso na sua vida, que Ele está clamando dentro de você. Está, meu irmão. Sabia que quando uma pessoa não está fazendo o que Deus quer, lá dentro, ele está convicto de que aquilo não agrada a Deus. Lá dentro você percebe se você está quente, morno ou frio. Por que você percebe? Porque há um Espírito Santo habitando dentro de você. O Espírito Santo, quando está em ação, faz com que você esteja voltado para as coisas de Deus. Quando a sua carne está em ação, faz com que você se afaste, você se esfrie, você se torne apático, porque eu alimento tanto a minha carne, que o meu espírito acaba necessitando de socorro. Ou seja, o Espírito Santo é quem opera o poder da ressurreição na nossa vida. Isso é o que Ele faz
nos vivificando. Olha o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos, irmãos? Espírito Santo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É o Espírito Santo que vivifica esse corpo mortal. É o Espírito Santo que trabalha você, incendeia o seu coração. Outra função do Espírito é nos dar a vitória sobre o pecado. Ele nos capacita a vencermos o pecado. Olha o versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quem se inclina para a carne, caminha para a morte, mas pelo Espírito, se pelo Espírito mortificardes os feitos, ou seja, as obras da sua carne, você experimentará vitória. Amém, irmãos? Então eu preciso deste auxílio, eu preciso desse socorro, por isso que Deus colocou ele dentro de você. E aqui eu vou falar dos versículos que nós lemos no início, e é a função do Espírito. A última função do Espírito é que ele intercede por nós. Diga: o Espírito Santo intercede por mim. Amém, irmãos? Há um Deus, homem, que intercede para você nos céus. Quem é? Jesus. Aquele que foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, intercede por você nos céus. Mas há um Deus que intercede por você na terra. Quem é esse Deus? O Espírito Santo. Ele habita dentro de você, ele intercede dentro de você. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. Por que ele intercede por nós? O próprio versículo fala, que eu li no início, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu não sei orar como convém. Nem sempre quando eu oro segundo a vontade de Deus. Nem sempre quando eu clamo por algo, eu tenho clareza daquilo que eu devo clamar. Já houve situações na sua vida, irmãos, que você queria orar por uma coisa e você nem encontrou palavras? Teve? Eu inúmeras vezes. De ter situações onde eu não sabia como pedir para Deus, como orar naquele sentido, se eu deveria pedir algo numa direção ou em outra, porque nós temos uma mente limitada que às vezes não consegue compreender. E quando ele usa essa expressão, porque não sabemos orar, no grego essa palavra saber quer dizer discernir, como convém. Então nem sempre nós sabemos como orar, como interceder. Quer dizer que eu vou deixar de orar porque eu não sei orar? Não. Eu vou buscar no Espírito auxílio. Eu vou buscar no Espírito dependência. Eu vou orar de acordo com a vontade do Pai, mas eu vou me relacionar com o Espírito. Eu não vou ser alguém que tenta trilhar o seu caminho sozinho. Eu sei que eu sou alguém que precisa de um socorro, que precisa de um amparo, que eu preciso de orientação, eu preciso de uma mentoria. Quem é esse mentor? Quem é esse que me orienta? Quem é esse que me capacita a orar de maneira eficiente? É o Espírito Santo. Quem me capacita a compreender, ou no mínimo perceber em que direção eu devo orar, é o Espírito Santo, irmãos. É Ele que trabalha na nossa vida, é Ele que nos ensina. E aqui Paulo
começa a descrever essas ações do Espírito, diz: Ele nos assiste na nossa fraqueza. Olha que interessante o significado dessa palavra assistir. Assistir no grego significa trabalhar junto. Olha só que coisa maravilhosa, o Espírito Santo trabalha junto com você. Não é uma coisa maravilhosa, irmãos? Não importa qual seja o meu trabalho, Ele trabalha comigo. Segunda coisa, no grego, Ele luta juntamente com você. Não importa as lutas que eu esteja enfrentando, o Espírito Santo luta juntamente comigo. Eu não estou lutando sozinho, eu não estou travando a batalha sozinho. Você nunca vai travar uma batalha sozinho. Por quê? Porque o Espírito Santo está agindo com você, está lutando com você, está movendo na sua vida, está te conduzindo, está te direcionando. O Espírito Santo está movendo o seu coração, te fazendo enxergar algumas coisas que você não enxergava, perceber algo que você não percebia, porque Ele luta junto com você. O Espírito Santo luta junto com a igreja dele. Não é a batalha só nossa. Quantas vezes, irmãos, a gente fala na vida de alguém, inúmeras vezes, e às vezes você não percebe retorno, não percebe mudança. Você vai e começa a clamar e a orar pela vida daquela pessoa, e o Espírito de Deus vai lá e transforma a vida daquela pessoa. Deus começa a agir, porque Ele trabalha conosco, Ele luta juntamente conosco, Ele age em favor da igreja, Ele age em favor do seu povo. E a terceira expressão no grego quanto a essa palavra de assistir é trabalhar lado a lado. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou pregando, mas o Espírito Santo está lado a lado. Eu estou lutando, mas Ele está junto comigo. Eu estou trabalhando, e não importa a sua função, não pense que o Espírito Santo só usa quem está pregando. Não, Deus te usa no seu trabalho secular, na profissão que você exerce, nos relacionamentos seus, na sua escola, no seu trabalho, onde você for. O Espírito Santo está agindo na sua vida, trabalhando na sua vida, lutando com você, movendo, pairando sobre aquele ambiente, porque Ele veio para ser socorro na nossa fraqueza. Amém, irmãos? Ele veio para ser o seu socorro. Paulo fala que Ele nos assiste em nossa fraqueza. É interessante isso aqui também, irmãos. Existe a fraqueza a nível de corpo, existe fraqueza a nível de alma. A nível de corpo, existe a falta de força, a debilidade, a falta de saúde ou a enfermidade. Ou seja, quando eu estou passando por situações onde me falta força física, onde me falta debilidade, onde eu percebo minhas deficiências, minhas debilidades, quando a minha saúde é afetada, quando há enfermidade na minha vida, onde está o Espírito? Está ali trabalhando comigo, está ali me sustentando, está ali movendo na minha vida. Ele move a nível de corpo, Ele trabalha, Ele edifica, Ele renova, Ele vivifica, Ele vai operando algo na sua vida. Deus vai trabalhando o seu corpo, mas Ele não para por aí. Existe a nossa luta a nível de alma, e a nível de alma há a falta de força emocional. Quando falta a força emocional, quando falta o ânimo, quando falta a alegria, o Espírito Santo começa a agir na sua alma, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Ele começa a trabalhar tudo isso na sua vida. Usa a palavra para gerar a vida dentro de você, para gerar a fé dentro de você, para renovar a fé em você, para renovar a alegria dentro de você. Ele está constantemente trabalhando. Ele nos capacita a nível de alma a resolver problemas, conflitos, a resolver algo que nós não conseguimos pela nossa própria capacidade de resolver. Ele age na nossa alma, nos fazendo entender algo que nós não compreenderíamos. Lembra quando Daniel pediu para entender as 70 semanas de Daniel? Deus pegou e fez com que Daniel recebesse a direção, o entendimento a respeito daquelas coisas. Olha, irmãos, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos dá a compreensão de todas as coisas. Deus me trouxe no meu coração, Ele falou assim: como que eu usei
Pedro um iletrado, porque aquele homem estava cheio do meu espírito. A sabedoria sou eu que dou, a capacidade flui de mim, eu sou a fonte. O Espírito Santo é a fonte da sabedoria e do entendimento. O Espírito Santo é aquele que age no coração de todos aquele que crê. O Espírito Santo é aquele que usa qualquer um que se dispõe a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. O Espírito Santo faz dele instrumento, porque é ele que traz capacidade, é ele que nos faz entender algo complicado, é ele que nos capacita a fazer coisas grandes e gloriosas. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Espírito Santo é aquele que também reprime os desejos corruptos. Se você está tendo quedas na área da sua vida, fala: Espírito Santo, age nessa área da minha vida, me ajude a lidar com essa tentação, me ajude a lidar com essa tristeza, me ajude a lidar com esse desafio, me ajuda a lidar com a situação que eu tenho enfrentado, me ajude, me capacita, me socorre. E outra coisa que o Espírito Santo faz em nível de nossa alma, ele nos faz suportar aflições e preocupações. Olha só, irmãos, ele te faz suportar aflições e preocupações. Quantos estão passando por aflições, preocupações? Ele te faz suportar, ele te capacita, ele te dá força, ele gera fé no seu coração. E como ele intercede por nós, irmãos, Paulo mesmo diz: primeiro, sobremaneira quer dizer de maneira excessiva, além da medida, de maneira extraordinária. O Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, de maneira excessiva. Ele move no seu coração, ele conduz o seu coração. Talvez você diga: pastor, eu não sei orar. Peça o Espírito Santo, irmão: Senhor, me ajude a ter uma vida de oração, me capacita a edificar esta minha vida, me erguer em oração, me torna um intercessor do meu cônjuge, torna-me um intercessor dos meus filhos, torna-me um intercessor dos meus pais, faça-me um canal de intercessão, faça-me um canal que o Senhor use para alcançar a vida de outros, mas move através de mim, interceda sobremaneira, age, Senhor, desperta o meu coração e o meu espírito para buscar tua presença. Lê comigo mais uma vez o versículo 26 e 27. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Primeira coisa, com gemidos inexprimíveis. Segunda coisa, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, quanto lembra da história de Ana, quando ela estava pedindo por Samuel, e ela começa a orar primeiro, depois ela não usa mais palavras, diz a Bíblia, que ela só praticamente gemia. O Espírito Santo não precisa de palavras para fazer com que a gente seja ouvido. O Espírito Santo não precisa que a gente saiba como nos expressar para que Deus nos atenda. Ele intercede dentro de nós. Às vezes quando você ora em línguas, ele está intercedendo dentro de você, mas você que não ora em línguas, será que o Espírito Santo deixa de interceder por você? Por quê? Porque o Espírito Santo geme, o Espírito Santo se expressa através de você, o Espírito Santo clama dentro de você junto ao Pai. Então esse de gemidos inexprimíveis não é só simplesmente orar em línguas, existe a expressão que é o gemido que o Espírito Santo produz dentro de nós. Eu não sei como, eu vou orando, eu vou intercedendo tanto, e Deus vai me tomando, que às vezes me falta palavras, e o Espírito Santo me faz instrumento, o Espírito Santo me capacita, o Espírito Santo me toma de um momento onde eu me vejo impotente, onde eu me vejo ineficiente, e Ele me toma, e Ele me usa, e Ele faz de mim um canal de intercessão na vida de alguém, mas Ele me torna eficiente. Então quando você ora,
Quando você busca a presença de Deus, a sua oração será atendida, porque há alguém divino intercedendo dentro de você. E como ele faz isso, irmãos? Porque ele é aquele capaz de expressar, mesmo sem palavras, ao Senhor, porque ele está ligado diretamente ao Senhor. Outra coisa que ele faz é sondar o nosso coração e sabe qual é a mente do Espírito. Ele sonda você, ele sabe o que está dentro de você, ele conhece a sua real necessidade, ele conhece qual é o grau de carência sua, qual é o grau de dificuldade sua, qual é o grau da sua dor. Talvez você não consiga expressar nem para ninguém mais íntimo do que você, mas o Espírito Santo conhece a sua dor, o Espírito Santo conhece o seu coração, o Espírito Santo sonda, conhece quais são os seus traumas, conhece quais são as suas feridas, conhece quais são as suas debilidades, e de acordo com as suas debilidades, Ele intercede por você junto ao Pai, porque Ele conhece a mente do Espírito, Ele conhece a mente do Senhor. Diz a Bíblia que o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus e revela o nosso espírito. Olha só que coisa maravilhosa. E ao mesmo tempo, irmãos, ele penetra nossas profundezas, ele sonda o nosso coração, e ele clama ao Pai para que aquelas coisas que é necessário na minha vida, na sua vida, o Pai realize. E como ele ora? Não segundo a nossa vontade. Por último, ele ora segundo a vontade de Deus. Quando alguém ora segundo a vontade de Deus, qual a certeza que ele tem, irmãos? Resposta, né, pastora? A resposta é certa. O Espírito Santo ora por nós segundo a vontade do Pai. Ele percebe o que é o melhor de Deus para nós. Ele consegue enxergar o que é melhor de Deus para a nossa vida, o melhor de Deus para alguém que nós oramos. E Ele traz o melhor de Deus à existência. É o Espírito Santo agindo na nossa vida. Então, irmãos, o Espírito Santo é aquele que você pode contar todos os dias. É aquele que você tem que sair daqui hoje consciente de que você precisa mudar seu relacionamento com Ele. É triste saber pessoas falar: eu nunca ouvi a voz de Deus, a voz do Espírito. Eu nunca percebi que Deus falou comigo. Por que não percebeu? Porque às vezes não exercita a oração, não ora, não busca Deus, não ora constantemente. Olha, irmãos, orar constantemente não é orar 1 hora, não. Você pode orar 5 minutos, mas você tem um relacionamento com Deus, você exercitar suas faculdades espirituais, como diz a Bíblia. Como que eu exercito as faculdades espirituais na minha vida? Com a prática, é orando, é buscando o Senhor nas sextas-feiras. O que nós fazemos aqui, irmãos, é buscarmos a presença do Senhor, é orarmos. E talvez você fale: olha, tem vez que é uma luta, tem luta mesmo, toda vez que a gente vai orar, tem vez que é uma dificuldade. Uma vez eu ouvi alguém falando que oração é como um caminhão subindo a serra. Tem vezes que o caminhão sobe a serra sem nada, e ele sobe destemidamente, vai chegando até o topo. Outra vez a oração é como um caminhão subindo a serra, mas dessa vez carregado de pedra. Aí ele sobe a serra, mas com muita dificuldade chega ao topo. Agora, quer você esteja vazio, quer você esteja carregado, busque a presença do Senhor, busque o auxílio do Espírito. Ele está aqui, irmãos, Ele está fluindo neste lugar, Ele está agindo na sua vida, e Ele quer ter um relacionamento de intimidade com você. Nós precisamos de um relacionamento de intimidade com Ele, nós precisamos de conhecê-lo, nós precisamos de perceber sua vontade, precisamos de ter uma sensibilidade que nos faça perceber quando Ele quer algo de nós, quando Ele não quer algo de nós, em que direção nós devemos fazer. Olha, irmãos, muitas vezes quando umas pessoas recebem uma visita, quem é que desperta no coração daquelas pessoas? O Espírito de Deus. Ele não cuida só de você a nível pessoal, Ele desperta nos outros a necessidade de te socorrer, porque Ele conhece você.
Ele sabe qual a sua estrutura. Ele orquestra todas as coisas. Na vida de Paulo, foi ele que despertou Ananias para estar lá com Paulo, para socorrer Paulo. Então o Espírito Santo é aquele que deseja agir na nossa vida. Gostaria de chamar a equipe de louvor aqui. E eu quero que você, nesse momento, se levante. Eu quero que você decida hoje aqui. Talvez você já decidiu isso outras vezes, mas decida hoje, Senhor Espírito Santo, eu quero ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Espírito Santo, eu quero me posicionar de maneira prática, a fim de que eu conheça a sua voz. Eu quero ser alguém que consiga enxergar o que o Senhor está me revelando, seja através de sonhos, seja através de visões, seja através da palavra do Senhor, seja através de um pensamento, de uma vontade despertada dentro de mim. Mas eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero, Espírito Santo, depender do Senhor. Eu quero, Espírito Santo, contar com o socorro do Senhor. Eu quero, Espírito Santo, ter entendimento de que eu sou tua habitação, eu sou tua morada. O Senhor tem vivificado a minha vida, o Senhor tem trabalhado o meu coração, o Senhor tem abrido o meu entendimento, o Senhor tem me feito lembrar daquilo que Jesus me disse. Eu tenho crido, Espírito Santo, que é o Senhor que me dá poder para viver uma vida de santidade, é o Senhor que me dá vitória sobre o pecado. Eu preciso de Ti. É o Senhor que me dá força para lidar com a minha família. É o Senhor que me dá força para não esmurecer. É o Senhor que renova o meu ânimo. É o Senhor que restaura em mim a alegria. É o Senhor que restaura em mim a paz. É o Senhor que me enche de amor. É o Senhor. Me ajude a caminhar lado a lado com o Senhor. Me ajude a trabalhar com o Senhor. Me ajude a lutar com o Senhor. Me ajude a viver na dependência do Senhor. Abra a sua boca, faça essa oração, derrama o seu coração, derrama a sua vida, derrama todo o seu ser diante dEle. Oh Santo Senhor, oh Espírito de vida, oh Espírito de Deus, oh Senhor, nós precisamos de Ti. Ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Abra sua boca, se você quiser orar diante do Senhor, gemer diante dEle, se derrame diante dEle. Fala, Espírito Santo, me ajude, interceda através de mim. Age nessa área da minha vida, age no meu coração, age na vida dessa pessoa que eu tanto amo. Age, Senhor, nessa dor que eu estou sentindo, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. À medida que essa canção vai cantando novamente, quero que você se derrame diante do Senhor. Quero que você
Fala, Espírito Santo, ore por mim. vem agindo na minha vida. Age nessa área da minha vida. Se você tem enfrentado tentações em áreas da sua vida que você não tem conseguido vencer, fala, Espírito Santo, me capacita a vencer nessa área. Me capacita, trabalha a minha mente, meu coração, minhas emoções. Santifica a minha vida. Gera a santidade do Senhor em mim. Gera a nova vida do Senhor em mim. Vem, Senhor, me transformar. Vem eliminar essa tristeza na minha vida. Vem eliminar essa dor no meu coração. Me capacita a resolver essa questão, Pai, de um relacionamento. Me capacita, Senhor, a lidar melhor, Senhor, com meu cônjuge, com meus filhos. Me capacita, Senhor, a enfrentar, Senhor, as batalhas do dia a dia. Me capacita a servir o Senhor melhor. Me capacita, Senhor, a ser um instrumento de bênção. Torna-me, Senhor, capaz, Senhor, de ser eficiente nas tuas mãos. Me capacita a fazer tua obra. Dá-me, Senhor, da tua graça. Espírito da graça, vem sobre a minha vida. Espírito Santo, vem visitando, Senhor, o coração de cada um dos meus irmãos, Senhor. Vem renovando a vida, vem renovando a fé, vem renovando, Senhor, a esperança, a alegria. Vem tocando, Senhor, aqueles que têm falta de força emocional, aqueles que estão sem ânimo, aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão nas suas casas, nos seus lares. Visita, Senhor, cada coração. Visita aquele que vai nos ouvir depois dessa mensagem, Senhor, que o coração de cada vida, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, cada indivíduo seja tocado, seja renovado, seja abençoado, seja, Senhor, regenerado pelo poder do Senhor. Oh, opera o poder da ressurreição, opera o poder da vida, o poder vivificador do Senhor em cada vida aqui, Senhor. Estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Oh, Senhor, Pai, nós precisamos do Senhor mais do que nós imaginamos. Precisamos do Senhor mais do que percebemos. Nós precisamos do Senhor, Espírito. Eu preciso do Senhor mais e mais. Eu preciso mais e mais de Ti. Oh, Espírito Santo, dá-nos na proporção que nós necessitamos. Oh, Senhor, vem sobre cada vida. Vem, Senhor, sobre cada um de nós. Renova-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Incendeia o nosso coração, Senhor. Enche-nos, Senhor, de Ti. Enche-nos da Tua presença. Enche-nos da Tua graça. Enche-nos da Tua alegria. Enche-nos do amor do Senhor. Enche-nos, Senhor, do gozo do Senhor. Enche-nos da Tua longanimidade, da Tua benignidade. Enche-nos do Teu fruto, Senhor. Nós queremos ser cheios de fé, nós queremos viver em fé, nós queremos caminhar na dependência do Senhor, nós queremos pregar um evangelho, Pai, nós queremos ver o Senhor compungindo o coração daqueles que nos ouvem, queremos ver o Senhor salvando vidas aqui, queremos ver o Senhor transformando, libertando, Senhor, gerando conversões genuínas, libertando as pessoas, Senhor, de todo mudanismo, de toda frieza espiritual, renovando, Senhor, a sede pelo Senhor, renovando o compromisso com o Senhor, renovando, Senhor, os laços de alianças com o Senhor, Pai, fazendo, Senhor, de cada filho Teu, Senhor, um instrumento Teu, que nós sejamos um instrumento eficiente nas Tuas mãos, que no abrir da nossa boca o Senhor possa falar ao coração das pessoas, que no abrir da nossa boca o Senhor possa alcançar vidas. Enche-nos como igreja do Teu Espírito. Enche esse ministério do Teu Espírito. Enche nossas congregações do Teu Espírito. Enche cada pastor, cada diácono, cada diaconisa, cada jovem, cada criança, cada adolescente do Teu Espírito, Senhor. Visita, Senhor, nossos campos missionários. Visita, Senhor, Moçambiques. Visita, Senhor, Palmas, Luzimangues, São João. Visita Uruguaiana, Senhor. Visita, Senhor, Moçambique. Visita, Senhor,
a China, vem alcançando, Senhor, cada um dos irmãos, cada membro da Tessalônica, Senhor, cada vida que se encontra fria, que se encontra apática, que se encontra desanimada, Deus, cada coração frio, Senhor, vem aquecer, vem renovar, vem incendiar o coração, vem renovando o ânimo, vem renovando a fé e a esperança, vem derramando do Senhor, derrama do Teu Espírito, Senhor, aviva os nossos jovens, Senhor, aviva nossas crianças, nossos adolescentes, aviva os homens dessa igreja, aviva as mulheres dessa igreja, abençoa, Senhor, o trabalho de cada um dos nossos irmãos, abençoe, Senhor, aqueles que trabalham fora, aqueles que têm seu próprio negócio, derrama do Teu Espírito, Senhor, traga sabedoria, traga capacitação, traga prosperidade, traga a bênção, Deus, que haja, Senhor, unção sobre todos, capacitação do Senhor sobre todos, que haja o mover do Senhor, o fluir do Senhor, Deus, nos nossos cultos, Pai, nas nossas orações, no nosso louvor, nas nossas pregações, que haja o fluir do Senhor, em todas as áreas desse ministério, oh Senhor, que nós possamos caminhar na dependência do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Edgar. Alô? Qual é a fraqueza que nesta hora você gostaria de colocar diante do Senhor? O Senhor, pelo Espírito Santo, nos assiste